Canal Livre está de volta. Temos conosco aqui hoje o ministro Moreira Franco e eu vou pedir ao meu amigo Eduardo Oné que abra esse bloco. Tem algumas candidaturas ou alguns nomes colocados que guardam uma semelhança de discurso, de posicionamento com o governo. Mas o presidente tem um ponto que ele fala sempre, que é o legado, ou seja, a honra, o nome, não só as realizações do governo. Como é que ficaria uma campanha em que outros candidatos ficam falando o que farão e o presidente tentando defender a sua honra, que é um ponto importante nessa construção de candidatura? Olha, eu acho que o presidente Temer deu demonstrações de muita coragem. Quer dizer, nós vivemos no país de uma maneira muito tensa. As instituições, elas são muito conflituosas, não só entre elas, mas dentro delas. É um quadro que nós nunca vimos no país. Um dos princípios básicos de um regime democrático é a harmonia e a independência dos poderes. Nós não temos tido harmonia e tampouco independência, porque o que nós estamos vendo é poderes assumindo responsabilidades ou tomando a si atribuições, prerrogativas que estão definidas na Constituição de outros poderes. E dentro de cada um deles, um ambiente de muita tensão. O presidente Temer, ele enfrentou esta realidade, enfrentou duas denúncias, e quem faz isso é porque tem a convicção de que não tem o que explicar, não tem por que temer. Não tem por que temer qualquer coisa, porque não fez. Então, uma parte, eu creio que é fundamental que seja objeto da campanha eleitoral, é a discussão dessa questão. Não, a discussão de uma campanha que é muito mais moral, no campo moral, do que no campo político. E nós estabelecemos alguns princípios democráticos, como o direito à defesa, como quem acusa tem a obrigação de provar, e respeito aos procedimentos judiciais. Isso vai ser posto na discussão e eu não tenho a menor dúvida que ele terá, como vem tendo até agora, toda a coragem, a rigidez, a firmeza para mostrar os absurdos que foram cometidos. Nós certamente já teríamos a reforma da Previdência votada se não tivesse toda aquela trama que está sendo desvendada. Uma parte já foi e agora está se aprofundando. A outra questão é a questão do conteúdo do programa. Então, não vamos ter uma discussão monotemática. O debate eleitoral não vai ser monotemático. Tem essa parte e tem a discussão do programa, a consistência. O que é que nós queremos para o Brasil no futuro? Nós queremos um país que de 10 em 10 anos tem crise econômica, essa crise econômica gera crise política, e as pessoas perdem todas as conquistas que tiveram. Foi assim em 45, depois você tem 54, depois você vai, até diminuiu nesse final. A única diferença, do ponto de vista da economia, dos fatores que geravam essa insegurança, foi que nós conseguimos resolver o problema cambial. Mas a gastança, a irresponsabilidade fiscal, o descontrole inflacionário, isso não se conseguiu resolver. Agora está se conseguindo resolver. O programa A Ponte para o Futuro abriu a possibilidade de você ter um conjunto de iniciativas, de políticas públicas que permitiram que nós saíssemos da recessão e que nós possamos construir uma base que permita nós garantirmos ao Brasil um desenvolvimento sustentável. Ministro, De desenvolvimento sustentável não é um desenvolvimento com números excepcionais. Se você pega a história dos Estados Unidos, para citar um exemplo no mundo ocidental de uma economia que é pujante, é um desenvolvimento que se dá ao longo de décadas com 2%, 3%. Ou seja, você vai enraizando ganhos, você vai construindo uma sociedade de classe média. E se você quiser pegar uma experiência dessa mais recente, Singapura, que também não é aquela coisa excepcional, mas é consistente. Nós precisamos disso no Brasil
para que a população brasileira não fique, a cada 10 anos, a cada década, perdendo não só a esperança, mas perdendo o emprego, perdendo a renda. Tá bom, ministro, mas vamos voltar para para essa questão que o senhor estava falando, destacando das denúncias, as duas denúncias do presidente Michel Temer e o impacto que elas tiveram ali na economia e na conjuntura atual. Hoje, trabalha-se com a possibilidade de mais uma denúncia, inclusive no Palácio do Planalto, muito ministro já fala sobre isso no inquérito dos portos, dele vir a ser denunciado pela Procuradora-Geral nesse inquérito dos portos. O senhor acha que isso é possível ainda nesse ano? Eu posso fazer uma pergunta para você, só para esclarecer aqui. O senhor é um entrevistado. Eu sei, mas é que você fez uma afirmativa que muitos ministros no Palácio do Planalto falam dessa hipótese. O senhor está entre eles? O senhor está entre esses ministros? Não estou. Eu li, a primeira vez que eu ouvi isso foi lendo. E a segunda é quando você diz que muitos ministros têm falado sobre isso. Para mim, nunca falaram. É uma novidade. No Brasil, nós precisamos ter muito cuidado com a honra dos outros. Nós precisamos ter muito cuidado com essas afirmativas. Mas, ministro, nós precisamos ter muito... a Procuradoria falando isso. Tudo bem, mas a Procuradoria precisa dar o exemplo desse cuidado. Esse fato que aconteceu, ministro... É a Procuradoria que precisa. Claro. Todos nós precisamos. Para que nós possamos aproveitar de maneira robusta todo esse esforço que começou há uma década atrás, quando houve o início do processo do mensalão, o Brasil está dando avanços imensos do ponto de vista da transparência, da mudança da natureza da relação entre o poder público e o poder privado, das práticas no poder público, de regras de governança, de compliance, que melhoram muito as relações econômicas, as relações sociais, que criam a possibilidade de se viver numa sociedade que haja segurança jurídica, que é fundamental para todo mundo. Não há nenhuma dúvida, ministro, mas a questão da corrupção, da Lava Jato, das denúncias, dos processos, isso aí está presente na vida da sociedade e vai estar na campanha eleitoral. Claro. Essa semana, por exemplo, decidiu-se lá que aquela figura, o Lúcio Funaro, entra na investigação onde está o senhor, está o Michel Temer, está o Padilha e tal. As delações desse Lúcio Funaro são delações muito graves, a julgar pelo que ele está falando. As minhas não são. Pelo que ele está falando. Não. O que ele falou, os meus advogados já viram o depoimento dele. Eu não conheço esse senhor. Eu não conheço. É isso que eu queria perguntar se o senhor algum dia viu. Nunca vi na minha vida. E as referências que faz são referências levianas, irresponsáveis. E os meus advogados já viram, eu não tenho absolutamente nada o que temer. Absolutamente nada. E acredito, pela atitude do presidente Temer, pelo passado dele, que não é um sujeito que começou ontem. Ele também não tem. Então, eu digo a vocês com muita naturalidade, com muita segurança. É fundamental que essas apurações se façam. Isso. É indispensável que se garanta o direito a mim, a ele e a todos aqueles que são citados nessas delações de pessoas que negociam. Você veja o que foi feito com ele com a gravação. O que é que foi proposto ao Joesley. Então é o seguinte, nós temos que incorporar toda essa experiência e fazer com que nós possamos fortalecer as nossas instituições, as práticas de governança, as regras de compliance, a transparência nas nossas relações e, sobretudo, compostura moral, compostura política, compostura institucional. Essa seria a melhor resposta. Agora, eu acho que essa será a resposta. Eu espero. Agora, o senhor ficou surpreendido com a atitude da Procuradora-Geral, Raquel Dodge, de pedir a inclusão do presidente Temer numa investigação? Não, porque o Janot, que é o Janot, né? Ele achou que não era o caso de investigar o presidente. A Raquel Dodge, sim. O senhor ficou surpreendido? Não, eu acho que esses assuntos, eles se dão no local aonde deve ser dado, nos tribunais. O outro teve uma interpretação, ela teve outra. Eu acho que isso gera insegurança. É claro que isso gera insegurança jurídica, porque pressupõe-se que decisões que significam a aplicação de leis, elas são decisões que só têm um caminho, só tem uma lógica, e não duas lógicas. Mas são fatos que nós temos que conviver com eles, porque nós estamos construindo uma nova realidade. Nós estamos saindo de um Brasil que não queremos, que custa muito caro ao país, à população, e desfibra
a nossa crença, a nossa esperança em construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade que haja segurança jurídica, que as pessoas se respeitem, que não haja tanta intransigência, tanta má vontade, tantas acusações, tantas leviandades, e sim que todos nós possamos nos ver como uma nação. Uma nação significa um povo unido construindo uma história. Ministro, deixa eu voltar um pouquinho aqui para trás. Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da relação entre o bem-estar econômico, que o senhor aponta, o senhor enumerou vários feitos do governo, tem razão quando fala do segmento da economia, enfim, muita coisa mudou no Brasil. E eu queria aproveitar os seus dotes de sociólogo para entender, porque já se fala numa espécie de efeito teflon ao contrário, quer dizer, assim como o Lula, nele não grudava nada no governo de negativo, parece que o presidente Temer tem uma facilidade também para desgrudar do positivo. O que acontece? Porque as coisas não... Isso não tem nada a ver com teoria sociológica. Então, vai lá, explica para a gente. Como é que é? Culinários. Tá bom. Não nos ponha na cozinha. Isso, mas vamos aproveitar a metáfora para a gente poder entender isso. E eu não tenho a mesmo sentido referencial que o príncipe da sociologia brasileira tem, que é o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Então vamos, está entendendo? Olha, Então vamos para a gastronomia. Gastronomia contemporânea. Isso nós vamos ver no processo eleitoral. Pois é, porque alguns resultados, o senhor tem razão, já começam a aparecer um pouco mais de conforto hoje, um pouco menos de temor de perder o emprego, embora o emprego ainda não tenha sido recuperado. Mas por que o presidente não consegue, digamos assim, dividendos disso? Não conseguiu até agora. Olha, nós vamos ver isso no processo eleitoral. Eu acho até que ele, está entendendo, hoje saiu uma revista, isto é, onde ele dá uma declaração que seria uma falta de coragem dele ele não ser candidato. E eu até, diante dessas perguntas todas, das observações todas que vocês fazem, não só quanto à popularidade dele, quanto o próprio papel dele, eu estou concordando com ele. Seria uma falta de coragem ele não ser candidato, porque ele vai ter que... Isso tudo vai ser esclarecido da maneira melhor possível. É o voto, é o debate, é a eleição. Bom, o Canal Livre vai para um último intervalo. A gente volta já para encerrar a conversa aqui com o ministro Moreira Franco. Até já.